Por Jesus, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui na nossa aula relâmpago do Instituto Cristão Essência. E hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre a interpretação correta das Escrituras Sagradas. E para isso, nós temos que observar pelo menos 3 aspectos. O primeiro, olhe o contexto. Alguém já disse que um texto fora de contexto vira um pretexto. E isso é uma realidade. Quando formos interpretar algum texto das Escrituras Sagradas, precisamos observar, primeiro, o contexto imediato, que são aqueles versículos anteriores e posteriores ao texto em questão. O contexto remoto, que são aqueles capítulos ou até mesmo o livro inteiro, para que possamos ter certeza daquilo que vamos dizer. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós não observarmos o contexto imediato, nós não vamos entender sobre o que Paulo está dizendo. Mas quando observamos o contexto imediato, onde Paulo ensina que ele já aprendeu a passar por dificuldades e também já aprendeu a ter abundância, e depois ele afirma: por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então nós conseguimos interpretar que aquilo que Paulo pode, todas as coisas que ele pode, se resume em passar por privações, mas também ter abundância e mesmo assim continuar firme aos pés do Senhor Jesus. O segundo aspecto da interpretação das Escrituras consiste em observar o texto. E observando o texto, cada palavra você vai precisar procurar a morfologia, a sintaxe e a semântica da palavra. Por exemplo, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que nós podemos fazer aqui? Primeiro, nós vamos observar cada termo deste texto. E o primeiro termo é portanto. E quando nós olhamos a morfologia do termo portanto, nós vamos observar que portanto é uma conjunção. E a conjunção é um termo utilizado para a conclusão de uma ideia anterior. Então, quando o autor aos Hebreus diz portanto, ele está falando, está concluindo aquilo que ele vinha falando anteriormente. Então, é impossível interpretar corretamente o texto que vem a seguir se eu não ler o texto que vem antes deste versículo, eu preciso saber que conclusão o autor aos Hebreus está chegando. Portanto, ele está concluindo algo. Então, é inadmissível tentar interpretar esse texto se nós não lermos e interpretarmos o texto que vem anterior. Dessa forma, estamos observando o texto. Então, primeiro temos que observar o contexto. Segundo, temos que observar o texto. Terceiro, temos que observar o gênero literário. Por quê? A Bíblia, apesar de ser um único livro, ela é constituída de 66 outros livros que foram escritos por aproximadamente 40 autores. E quando o Espírito Santo inspirou cada um desses hagiógrafos a escreverem estes livros, ele respeitou o estilo literário de cada um desses hagiógrafos usados por ele. Então, nós vamos encontrar vários estilos literários, vários gêneros literários na palavra de Deus, como narrativas, como lei, como parábolas, como canções, salmo. Nós vamos encontrar epístolas, cartas, vamos encontrar inúmeros estilos literários. E quando nós quisermos interpretar corretamente cada um desses estilos literários, nós precisamos observar o estilo. Por exemplo, quando nós formos interpretar um texto que está inserido em um estilo ou um gênero literário profético, como em Isaías, Jeremias, Malaquias, nós precisamos identificar
Quem foi o profeta que profetizou? Para quem ele estava profetizando? Em que época ele profetizou? Qual o propósito daquela profecia? Qual a mensagem original para os primeiros destinatários? Porque a mensagem para a igreja de hoje, a mensagem para nós hoje, será a mesma mensagem que foi inspirada pelo Espírito Santo para os destinatários originais. Então é importante que a gente investigue tudo isso para poder interpretar corretamente as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.